Fim da era Ramon Dias no Vasco, e esse ciclo acaba de forma bem conturbada após o Cruz Maltino perder hoje por 4-0 para o Criciúma, jogando em casa com São Januário lotado. Isso tudo com direito a vaias para jogadores, para técnico, para SAF, com aplausos para o time adversário. Tons e mais tons de drama. Ao mesmo tempo, é algo que já vinha sendo desenhado, né? A gente já observava rumores ainda nessa semana do Ramon Dias negociando com o River Plate. Já via que a relação dele com a SAF estava estremecida, que ele queria brigar por algo maior, queria contratações de peso. Inclusive, teve uma frase dele nessa última coletiva que me chamou mais atenção do que a própria frase sobre ser demitido pelo Twitter. Que é quando ele fala que ele geralmente se identifica com o clube, né? Cria esse elo e é atraído para brigar por títulos. E com o Vasco foi diferente, porque ele veio, né, nessa luta contra o descenso. Então, quando ele fala, né, e ele reforça, né, novamente, eu gosto de brigar por títulos, geralmente eu sou atraído por isso, eu estou acostumado com isso. Fica claro que não houve um alinhamento de expectativas e de planejamento. O que o Ramon Dias queria para este ano era realmente um Vasco brigando nas pontas do Campeonato Brasileiro, entrando para disputar títulos em qualquer competição. Isso, honestamente, ele não teria. Primeiro, porque a 777 não está se movimentando tanto, e segundo, porque não se cria um time campeão da noite para o dia, a gente sabe disso. É mais fácil um time se desmanchar e correr o risco de estar brigando na ponta e no outro ano estar brigando para ser contra o rebaixamento, né, do que o contrário. É muito difícil o Vasco entrar já neste ano. Se o Vasco estiver, né, no final do ano no G4, vai ser uma surpresa, não uma coisa óbvia. E é claro que tem a parcela de culpa da 777 nisso, né, que a gente viu Peck indo embora, Marlon Gomes não repôs nem essas peças à altura, quanto mais resolver os problemas que já vem se arrastando desde o ano passado. Mas, ao mesmo tempo, gente, não é lógico você manter um técnico que está insatisfeito, que não está alinhado com a realidade do clube. Então, isso em algum momento iria acabar acontecendo, porque era notória a insatisfação do Ramon, alguns problemas já vinham acontecendo também, o trabalho dele não dava resultado nesse ano, o Vasco ainda não aconteceu em 2024, não teve um desempenho pior no Carioca, porque não é um campeonato de um nível tão alto. Mas contra o Nova Iguaçu a gente já viu a forma como acabou. Essa questão mesmo do meio de campo, algo que desde o começo do ano é um problema que não se resolve. Na rodada passada, o torcedor, né, reclamava a falta do Payet, né? Poxa, o meio de campo tá ali despovoado. Hoje tinha o Payet e estava despovoado também. E nem foi o Criciúma que precisou se dar o trabalho de anular o Payet. A própria formação tática do Vasco fez isso, né? Payet e David ali batendo cabeça do mesmo lado, ocupando o mesmo espaço no campo, e o Vasco mal desenvolvia, mal criava alguma coisa. O meio de campo do Vasco ele não funciona só, não deixa de funcionar só no contra-ataque, só quando o Vasco não está com a bola, não. Quando está criando também a gente vê que falta alguma coisa. Então, assim, essa insistência do Payet pelas pontas, insistência de manter o Sforza praticamente os 2 tempos inteiros. Então, assim, vinham algumas coisas que já não faziam tanta lógica e a gente percebia também, né, uma certa falta de motivação. Então, para mim, não é nenhuma novidade. Em algum momento, isso ia acabar acontecendo. A questão é, e agora? E no meio da semana, o Vasco já tem uma decisão contra o Fortaleza, que vem cheio de moral, acabou de golear o Boca Juniors pela Sul-Americana, agora enfrenta o Vasco pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é uma competição em que o Vasco nos últimos anos tem passado perrengues, que tem até traumatizado o torcedor. E aí quando você revisita a história recente do Vasco, olha para as gestões passadas, Eurico, Campelo, Salgado e olha para agora, o que tem de diferente? A forma como termina esse ciclo, né? Não sabe nem quem demitiu quem, se foi um pedido de demissão, se ele foi demitido de fato pelo Twitter, como alegou. A forma como perde o Matos, né? Essa instabilidade e indecisões, essa falta de alinhamento, né, do propósito. A gente não sabe pelo que briga o Vasco neste ano. O torcedor talvez tenha entrado no ano com expectativa bem acima e agora que começa a reduzir. Então, assim, claro que um time campeão não se faz da noite para o dia, mas vai brigar por uma vaga na Sul-Americana, de repente na Libertadores, ou vai só olhar para a parte de baixo?
Então falta alinhar tudo isso e falta também a 777 mostrar o que ela tem de diferente. Qual é a modernização que vai ser trazida para a gestão do Vasco? Porque o que a gente vê até agora é só mais do mesmo.